Nos últimos 50 anos, a cultura contemporânea difundida pela mídia de massa invadiu o nosso cotidiano. A música pop rock, a imprensa de grande alcance, a rádio FM, o cinema, a TV, internet, tantos canais que difundem e tornam acessível essa cultura. Facilmente compreensível, ela influencia nosso modo de vida e nossa maneira de pensar. Hoje, esse terreno é um desafio para a igreja como lugar de evangelização. Muitos pastores, padres, jornalistas cristãos e outros procuram soluções para entrar nesse mundo cultural e renovar a maneira de anunciar o evangelho. Para mim, a música tem sido o que inspira minha fé, a alimenta, a energiza. Tem sido um cuidado pastoral e, profeticamente, um desafio. Assim, em cada aspecto de minha vida, particularmente na minha fé, a música tem sido crucial. Steve Stockman é pastor há 30 anos no seio da Igreja Presbiteriana. Ele vive em Belfast, no norte da Irlanda, onde trabalha na paróquia de Fitzroy. A música é a forma artística com a qual eu mais me identifico. Quando preparo um sermão, é realmente muito artístico. E eu passo a semana pensando, tentando descobrir como colocar aquela passagem bíblica, qual aspecto teológico abordar, como começar e como terminar. E há momentos em que, me debatendo nesses pontos, eu escuto uma música, ou assisto uma cena de um filme, ou mesmo leio um livro, e de repente, uma citação traz uma luz, como uma pequena fresta em uma barragem, que permite que a água passe, liberando tudo em mim. Steve apresentou durante vários anos um programa sobre a música cristã para a rádio BBC. Blogueiro e gerente, ele também é autor do livro Walk On, a jornada espiritual do U2. Eu era um fã de popstar, amava os Beatles, era ateu quando adolescente e os Beatles eram literalmente os meus deuses. E então o que me aconteceu foi que os Beatles disseram "All you need is love", tudo o que você precisa é amor, e logo eles se separaram. Assim, o que a música me trouxe naquela época foi de me fazer pensar nas questões existenciais, cósmicas, me mostrando tudo o que estava errado no mundo, mas sem realmente apresentar uma solução para os problemas que eram levantados. E então eu conheci Jesus. E quando me liguei a Jesus, o rock que eu tinha de antes, as conexões culturais que eu trazia, de algum modo me ajudaram a fazer as perguntas certas e a encontrar também a resposta correta. Nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, os discípulos partem para anunciar a Boa Nova. Jesus os envia ao mundo e o Espírito Santo lhes é dado com poder no momento de Pentecostes. Então os discípulos saem e começam a pregar. E o primeiro lugar onde vão são as sinagogas. E você vai ver o capítulo após capítulo que eles chegam nas cidades e vão à sinagoga. Eles falam sobre o Antigo Testamento, sobre o Messias, sobre o Cordeiro de Deus. Eles falam sobre todas aquelas coisas que as pessoas que os escutam nas sinagogas conhecem. E dizem-lhes que o fundamento de tudo isso é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que foi crucificado, ressuscitou e subiu aos céus, o Filho de Deus. E é assim que eles se conectam. Eles vão nas sinagogas e se conectam com a linguagem, a cultura daquela sinagoga e incluem Jesus nisso tudo.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vemos Paulo fazer exatamente a mesma coisa em Atenas. Ele usa o mesmo simbolismo e as mesmas frases, e os gregos não entenderam porque eles não eram judeus. Eles não estavam em uma sinagoga. E então Paulo reavalia como pregar a boa nova nessa cultura tão diferente. Ele anda pela cidade, observa as peças de arte, escuta os filósofos, lê seus poemas, observa o que acontece por lá. Pega tudo isso, volta e começa a pregar. E então ele diz: eu ouvi o que os seus poetas disseram, eu li os seus filósofos, e todas essas coisas são boas, mas eu estou aqui para dizer que... E então Paulo diz a mesma coisa que ele dizia nas sinagogas. Ele faz uma conexão entre as culturas e, no fim, usa essas conexões culturais para dizer como Jesus se encaixa na cultura de vocês. O método de Paulo nos leva a esta questão: como construir pontes entre a igreja e a sociedade contemporânea? Como falar uma linguagem fundada sobre a Bíblia e, ao mesmo tempo, compreensível para aqueles que não têm a cultura cristã? Me parece assim que precisamos perceber que nós estamos em uma Atenas dessa nova geração e que precisamos encontrar modos de fazer nossa mensagem ser ouvida. Em uma conferência em que eu estava recentemente, leram um texto das Escrituras que dizia: ninguém encontrará Jesus senão quem ouvir o Evangelho. E então o pregador perguntou: o que isso significa? E um rapaz levantou a mão e falou: temos que pregar o Evangelho. O pregador respondeu: não é isso que se diz aqui. O texto diz que precisamos nos certificar que eles ouvirão o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho, mas ninguém escuta. Simplesmente porque nós não estamos pregando com a linguagem que eles entendem e com as referências que eles podem compreender. Ninguém vai se virar para o Cristo a não ser que ouça o Evangelho, e é preciso ouvir o Evangelho em sua própria linguagem e ambiente cultural. Precisamos perceber que é como em Atenas, e é hora de conhecer algumas referências e começar a contextualizar o Evangelho nessa linha. Paulo vai e pesquisa sobre a cultura local. O que a igreja fez por muito tempo foi ignorar a cultura. Na verdade, nem éramos autorizados a escutar rock. Se Paulo não pudesse ter ouvido os poetas, os músicos ou os filósofos de Atenas, sua pregação não teria funcionado naquela época. Por muito tempo, nós não pudemos assistir algumas coisas, ler ou ouvir outras. Por muito tempo, na Irlanda do Norte, você não podia ir ao cinema porque era coisa do diabo. Se servir da cultura para ficar conectado ao mundo e poder falar ao mundo por meio de uma linguagem compreensiva. Para isso, Steve conta com o cinema, a literatura e a música contemporânea. Foi por isso que criamos o evento O Evangelho Segundo, porque quando eu faço esse evento, eu estou educando minha congregação sobre a cultura contemporânea e também lhes mostrando algumas coisas que pertencem a essa cultura contemporânea e que eles podem não ter conhecido ou percebido. Mas também eu estou ajudando as pessoas a colocarem em suas vidas as coisas que elas leem ou escutam. Foi a primeira música que me tocou no repertório do U2. Em 1987, no álbum The Joshua Tree, eles lançaram uma música chamada I Still Haven't Found What I Was Looking For. Eu ainda não encontrei o que eu estava procurando. E por causa disso, o mundo cristão disse: o Bono perdeu a fé. Como pode ser um discípulo de Cristo e não encontrar o que se busca? Mas olhemos mais de perto o que diz a canção. Você quebrou as algemas, livrou-me das correntes, carregou minha cruz e toda a minha vergonha. Você sabe que eu acredito. E foi o número 1 em vendas nos Estados Unidos durante 4 semanas. Permitam-me ler de onde vem, na minha opinião, a origem dessa música. É em Filipenses 3. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso. Prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste,
ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. E no começo, São Paulo diz, eu creio que Ele faz tudo isso por mim, mas eu corro rumo ao alvo, pois eu ainda não encontrei o que procuro. 1979, no momento onde o sopro da renovação carismática do Espírito Santo soprava sobre o mundo. Neste ano de 1979, após minha conversão, alguém me disse que o grupo U2 era um grupo cristão. Então eu quis ouvir essa música. Eu levei para casa o álbum October e escutei Glória, a primeira música, e minha fé, entusiástica e embrionária, se inflamou, porque era uma música de louvor. Mas não um louvor que sobe unicamente em direção a Deus como algo de abstrato, mas aquele louvor que realmente lhe encoraja a ir e dedicar sua vida a Deus e aos outros. Somente em Ti eu estou completo. Foi como descobrir quem é Deus, como se eu me entregasse a Deus. Ser cantor de rock e viver sua fé de maneira autêntica. Essa dualidade que parecia impossível de conciliar, ainda dá o tom do grupo U2 nos dias de hoje. Paul Wilson, que se tornaria Bono, David Evans, que se tornaria The Ed, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. ainda estavam no colégio quando decidiram formar um grupo de rock. Naquela mesma época, Paul, David e Larry frequentavam assiduamente o engajamento nas grandes causas. A paz, a reconciliação na Irlanda, a campanha pela anulação das dívidas dos países em desenvolvimento, a luta contra a AIDS na África com sua organização ONU. Em 1988, ele declarou na revista musical Hot Press: "Para mim, uma fé em Jesus Cristo que não se preocupa com a justiça social ou com os pobres não vale nada." Larry, o baterista, que é um pouco mais tímido, reservado, sempre esteve insatisfeito que a música seja como uma pregação. Ele disse em uma entrevista, é suficiente tocar uma música, e aqueles que têm ouvidos, ouvem. Isso reflete, evidentemente, o que Jesus fez com suas parábolas. De fato, Jesus, em suas parábolas, contava uma história e ia embora. E na maior parte do tempo, são os discípulos que corriam atrás dele e diziam, o que você quer dizer com isso? As multidões nunca escutaram as explicações de Jesus. Ele não conta uma história dizendo, ok, isso vai me permitir de vos fazer um sermão sobre... Ele conta uma história e o Espírito é presente, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouve. É isso que o U2 faz. Eles tomam suas próprias vidas, suas convicções pessoais, sobretudo Bono, e com clareza tudo isso está refletido nas letras das suas canções. Eles levam tudo isso para os grandes palcos do mundo dizendo, tudo bem, nós estamos prontos para sermos sal e luz. Nós daremos uma pitada de sal com essas músicas. Com esse show, faremos brilhar um pouco de luz no meio das trevas. Aí está a chave. É inútil fazer brilhar a luz no meio da luz. Não tem nenhum sentido culpar as trevas por serem sombrias. Então, não podemos censurar o U2 por não ser sal a luz no meio da luz, mas fazer surgir a luz no meio das trevas. A igreja é como um barril de sal. A igreja é um pouco como uma luz que brilha na luz. U2? Eles foram nessas trevas e fizeram brilhar uma luz. Quem tem ouvidos, ouça. E aqueles que procuram suficientemente podem realmente encontrar a luz. A riqueza e a profundidade dos textos de U2 inspiram muitos autores a estudar o contexto e o sentido da sua mensagem. O livro Get Up Off Your Knees é uma coleção de diversos pastores que utilizaram uma canção do U2 para compor seus sermões. Nós encontramos até mesmo um percurso de 6 semanas com os álbuns do U2 para descobrir a fé cristã. Eu recebi um e-mail de uma jovem garota dos Estados Unidos. Eu não sei como ela sabia que o meu livro tinha sido lançado. Talvez ela tenha esbarrado em uma propaganda. Ela me enviou um e-mail e me disse,
Obrigada por ter escrito esse livro sobre a fé do U2, porque eu me dei conta de como a fé é uma coisa importante para esse grupo, e eu sou uma grande fã deles. O que me aconteceu há pouco tempo foi que eu decidi, a fim de compreender os diferentes sentidos das músicas do U2, que eu devia conhecer essa fé que eles cantavam. Então eu fui em um grupo de estudos bíblicos e nesse grupo eu encontrei a fé. Toby é diretor artístico numa agência de design gráfico. Ele é membro da comunidade Santo Anselmo, em Londres. A comunidade Santo Anselmo é um ano de formação, de oração, de vida comunitária e de serviço aos mais pobres, criada através da iniciativa do arcebispo da Cantuária na Inglaterra, Justin Welby. Esse programa de formação é animado com a comunidade do Caminho Novo. Toby nos conta como o Senhor veio encontrá-lo. Eu cresci escutando música pesada. Assim que eu voltava da escola, tinha o hábito de passar na biblioteca e de navegar pelo site Pure Volume. Ou então, eu ia até a loja de discos da região e pegava sempre esses CDs cujas capas eram particularmente obras de arte. Eu creio que sempre fui muito atraído por esses belos encartes, e quando eu voltava para casa, escutava as canções. Como nós vivíamos numa cidade onde não havia muitas atividades culturais, nós sempre estávamos atentos ao que acontecia de novo. Eu cresci odiando a igreja e eu não me envolvia, e para mim isso tinha nenhuma importância no plano cultural. Eu sou muito disléxico, e na escola me deram uma Bíblia escrita com os tempos de Shakespeare, numa língua completamente arcaica, e eu me dizia, eu não entendo essa coisa, isso não tem nenhuma importância. E eu não tinha entendido nada da mensagem. Em meio às buscas no YouTube por suas bandas preferidas, ele encontra o clipe de Aaron Gillespie, Nothing but the Blood of Jesus, nada mais que o sangue de Jesus. Foi a primeira vez que eu escutava essa música e eu me lembro que ela me fez sentir essa coisa estranha, como se tivesse alguma coisa nessa canção que era simplesmente incrível. Eu me lembro que havia na barra lateral do YouTube School of Worship, e era um grupo de rock de Nashville. Era a mesma música numa versão um pouco mais elaborada. Nesse álbum havia também uma versão de Hillsong, With Everything, de todo o meu ser. E eu a escutei e me apaixonei. Eu caminhava pelas ruas de Londres escutando essa música. Talvez eu não soubesse o que estava cantando, mas eu adorei essa música e isso me fazia bem. Isso me levou a outro vídeo, I Surrender, Eu Me Abandono. Foi em um primeiro passo. Se abandonar é o primeiro passo, e você começa a cantar I Surrender, e depois de um tempo você se pergunta, o que eu abandono? O que significa se abandonar? Mas eu me dizia, eu ainda não sou cristão, eu ainda não tenho uma relação com Jesus, mas eu escuto essas músicas incríveis. I surrender. Eu me vejo ainda reescutando essa canção With Everything, e logo em seguida I Surrender, e me dizer, tem alguma coisa nessa música que eu gosto. Eu procurei no Google e descobri que essa música vinha da igreja Hillsong de Londres, e a minha reação foi, o quê? É uma igreja? Não é uma banda? Como isso é possível? Então eu fui para o Centro Emmanuel em Westminster e Ruben Morgan subiu ao palco e comentou essa música I Surrender. Ele explicou o que era se abandonar e eu me disse, sim, é isso que quer dizer essa música que eu estava cantando todo esse tempo. Foi um grande passo. Eu sentia meu coração dizendo sim. É isso que deve acontecer com você agora para que você possa conhecer Deus. Nós devemos formar espiritualmente a próxima geração para ir mais longe e para se engajar na cultura mais do que nós fizemos. Isso nos pede de correr mais riscos, de reinventar a liberdade das pessoas.
A maior parte dos artistas tem dificuldade em encontrar seu lugar na igreja. Eles escrevem o que vivem em uma música, nos arriscamos de lhes dizer: isso não fala suficientemente de Jesus, você não pode cantar isso aqui. Se é nesse ponto de vista que nós permanecemos, nós nunca iremos educar a próxima geração em ser capazes de se engajar na cultura de maneira durável. Steve Turner, que escreveu alguns livros maravilhosos sobre fé e arte, falou do U2 num congresso dizendo que os cristãos, não importa quais sejam, devem entrar em relação com a cultura. Ele dizia: nós devemos nos envolver, então nós devemos estar na cultura. É o primeiro ponto. Não ficar em nossas belas e velhas igrejas gritando para o lado de fora. O Verbo se fez carne e se envolveu na cultura. Em segundo lugar, ele disse: nós devemos nos informar, como Paulo o fez em Atenas. Nós devemos conhecer a cultura e as questões que essa cultura carrega. E, por fim, em terceiro lugar, um aspecto muito importante. Ele dizia que nós devemos ficar conectados. Em outras palavras, algumas pessoas se envolvem na cultura, mas não ficam conectadas com a igreja, e elas vivem um combate, porque elas devem deixar a igreja em que estavam engajadas. Eles são tão privados da comunhão, da fraternidade e do alimento espiritual, de tal forma que fica difícil para eles sobreviverem. Nosso problema agora é que a maioria dos bons artistas nos deixaram, porque nós não soubemos alimentá-los, não permitimos que eles pudessem realizar suas vocações. Então eles deixaram a igreja e estão em meio a um combate. Isso é uma coisa que precisa de tempo, de paciência, de atenção, de criatividade e de muita confiança. E a grande esperança é: essa é a minha igreja e o poder da morte não dominará sobre ela. Então não sejamos intimidados. Vamos lá, vamos nos engajar. Nós podemos pedir por cada um de nós e também por todos os artistas a graça de aprender a linguagem que permite ao Evangelho de ser entendido em todas as realidades do mundo. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 8 e 9. A mim, o mais insignificante dentre todos os fiéis, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou.